Sejam todos bem-vindos. Muito bem, muito bom estar com você aqui. Como eu sempre digo, né, aqueles que estão passando pela primeira vez aqui, muito obrigado. E você que já tem acompanhado o nosso canal aqui, muitíssimo obrigado. Prazer ter minutos da sua atenção sempre que a gente pode estar aqui, né? Muito obrigado por vocês. Nossa intenção aqui sempre tem se voltado para um pensamento que diz respeito à palavra de Deus de modo geral, como eu gosto aqui de expressar. Nesse período, nós temos falado sobre o Evangelho de Marcos, então, estamos no Evangelho de Marcos. Eu tenho gostado muito disso. Para mim tem sido um prazer, um privilégio, fazer uma leitura do Evangelho, sobretudo do Evangelho de Marcos. Então, você é meu convidado. Estamos caminhando e eu queria agora pensar contigo sobre o capítulo 14 de Marcos, no versículo 10 ao versículo 21, tá bom? Esse é o nosso caminho de hoje. Muito interessante, porque observando Marcos 14, de 1 a 9, em oposição a um espírito servil daquela mulher que derramou perfume na cabeça de Jesus, Marcos 14, de 1 a 9, né? Basicamente aqui. Aqui você tem Judas que faz o contrário. Se anteriormente você tem uma pessoa como aquela mulher anônima, que gasta muito mais em dinheiro para derramar esse perfume caro na cabeça de Jesus, você tem Judas, que é um discípulo, que está andando ao lado de Jesus e que o vende por um valor muito menor do que o valor do perfume derramado na sua cabeça. Eu achei isso muito incrível no sentido de como é que você vê as duas situações, né? Uma mulher anônima e um apóstolo, um discípulo que anda com Jesus, Judas Iscariotes, que negocia Jesus por um valor muito inferior a um perfume. Judas Iscariotes, ele procurou os chefes dos sacerdotes que queriam matar, queriam prender e queriam matar Jesus, os mesmos, né? Que estão nos textos anteriores. E eles combinam com Judas, e Judas combina com eles. Judas combinou com eles entregar Jesus. Eles gostaram, ficaram satisfeitos com isso e prometeram um dinheiro para o Judas. Ele falou: olha, que bom, esse negócio dando certo, a gente te paga umas moedas boas aí. Bom, daí então Judas começou a trabalhar nisso. Judas foi atrás de algumas oportunidades para que isso acontecesse, para que ele pudesse entregar Jesus aos chefes dos sacerdotes, né? Bom, no primeiro dia da festa da Páscoa, ou mais precisamente também na festa dos pães sem fermento, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, onde que o Senhor deseja que nós preparemos o jantar da Páscoa? Jesus então envia 2 discípulos com a seguinte ordem: vocês vão à cidade, eles estão em Betânia, né? Vão até a cidade e lá um homem carregando um pote de água se encontrará com vocês. Sigam esse homem. E quando ele entrar numa casa, entrem junto com ele. Daí vocês vão se encontrar com o dono da casa. E perguntem a esse dono da casa, dizendo a ele o seguinte, que eu perguntei.
Onde é a sala em que eu e os meus discípulos celebraremos a Páscoa? Dá licença, tá? Olha, o nosso mestre Jesus de Nazaré, que o senhor deve conhecer, está perguntando onde é a sala, qual é o lugar da sala aqui da sua casa que nós jantaremos na celebração da Páscoa. Aí Jesus continua na instrução para esses dois. Ele mostrará para vocês uma sala grande, localizada no andar de cima, já digamos assim que uma sala pronta, uma sala mobiliada, isso tudo Jesus falando aos dois discípulos, né? Chegando lá, vocês preparem tudo para nós, ok? Chegando lá, vocês façam tudo direitinho, deixem no jeito as coisas e tudo bem. Então, os dois foram até a cidade, encontrando tudo conforme Jesus havia falado, e assim prepararam tudo também nessa sala que foi designada. Ok, voltaram, ou lá eles ficaram e os discípulos foram juntamente com Jesus ao encontro deles, e lá chegando, anoiteceu. Jesus chegou com os 12, né, na verdade, e aí enquanto eles comiam, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus disse: eu quero dizer que um de vocês nessa mesa vai me trair. Meu Deus, uma festa de pães sem fermento, celebrando a Páscoa, deveria ser a terceira Páscoa que eles celebram com Jesus, né? 3 anos juntos. Estava tudo muito bom, estava um ambiente favorável, agradável, né? Todo ambiente em que Jesus está é um ambiente agradável, é um ambiente que a gente tem vontade de não sair. Mas de repente Jesus vem e solta uma dessa. Você já pensou se você estivesse lá, você comendo com eles lá, metendo a mão, porque comia-se com as mãos, né? Então, molhava-se o pão sem fermento no vinho, juntava-se as ervas e tudo mais que era propício da alimentação deles, juntava-se com as mãos e não tinha garfo, né? Então, você estava lá comendo, bebendo um vinho, e de repente Jesus fala: olha, só quero dizer uma coisa para vocês. Tem um aqui nessa mesa que vai me trair. Eu acho que houve um espanto, sem dúvida. O texto narra isso de uma forma não explícita, mas demonstra, né? Que houve um espanto, houve tristeza, e eles perguntaram, ficaram olhando uns para os outros, né? Perguntaram entre si: que história é essa? Como assim? Quem que vai? Quem que vai? Você está sabendo quem que é? Um deles, na narrativa de Marcos, eu acho que João diz que Pedro foi quem perguntou, mas Marcos não diz. Marcos apenas demonstra que um deles vem e pergunta: o senhor não acredita que serei eu, né? O senhor não acha que vai ser eu, né? Claro, o senhor não passa pela sua cabeça que eu vou fazer isso, né, Senhor? João fala que foi Pedro quem disse isso. Marcos não dá o nome. Aí Jesus respondeu: é um de vocês. É o que molha o pão no prato comigo. Todos eles estavam fazendo isso. É interessante porque o que podia acontecer é que eles poderiam falar assim: eu tô achando que é o Judas. O texto não fala. Eu acho que todo mundo podia olhar para o Judas e falar: é o cara da grana. Mas o texto mostra claramente que eles olharam uns para os outros no espanto, na dúvida. E Jesus não dá pistas, apenas nesse início Jesus fala: é um de vocês. Que coisa! É um de vocês, é aquele que molha
o pão no prato comigo. Na verdade, João vai dizer que Jesus entrega Judas, né? Ele mostra, ele fala que é Judas e vai logo e faz o que você tem que fazer e tal. Porque o Filho do Homem, e Jesus deixa isso claro nessa conversa de mesa, essa conversa final, a última mesa, o último encontro, que eu poderia dizer, onde eles estavam todos reunidos, sobretudo dentro de uma festa. Jesus deixa claro assim, olha, porque o Filho do Homem vai morrer. As Escrituras dizem, Jesus fala que as Escrituras dizem isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Melhor se ele não tivesse nascido. E cá para nós, né? É pura realidade. Trair Jesus? Trair o Filho de Deus? O Judas tinha um plano, Judas Iscariotes tinha um plano. Ele queria entregar Jesus por dinheiro. Os mestres, os chefes dos sacerdotes ofereceram dinheiro para ele e ele fechou o negócio. Essa era a jogada do Judas. Jesus não era importante para Judas, ponto. Ok? Entregar Jesus por dinheiro, olha, nem que eu entregue um amigo que não é Jesus por dinheiro, eu estou demonstrando que eu não tenho o menor sentimento por esse sujeito, que eu chamo de amigo. Ok? Se eu entrego alguém por grana, por questões de troca, porque eu vou ganhar alguma coisa em troca disso, eu estou demonstrando que essa pessoa não é importante para mim. Judas demonstrou aqui que Jesus não era importante para ele. O plano de Jesus, por outro lado, era promover a última ceia de comunhão. Os 12 eram importantes para Jesus, inclusive Judas. Momento bom, né? Momento de mesa. Qual momento de mesa não é bom? Ainda mais para uma cultura judaica, onde a mesa reúne amigos, pessoas próximas. Momentos de comunhão, de liberdade, de alegria, de satisfação, de troca. Mas havia nessa mesa um misto de despedida, porque era a última vez que eles estariam jantando nessas condições, um misto de comemoração, porque era Páscoa, um misto de revelação, porque afinal de contas Jesus revela uma coisa grave aqui, né? Eu tento imaginar o que estava passando na cabeça de Jesus. Você já pensou? O que Jesus estava pensando? Numa mesa que, sem dúvida, para ele era agradável, mas que ao mesmo tempo essa mesa revelava algo tão grotesco. Nós temos aqui duas situações. A primeira situação é que Judas quer entregar Jesus. E está todo mundo na mesa, e Judas quer entregar Jesus. E a segunda situação é que Jesus quer estar com eles. E é interessante que Jesus soube lidar com essas duas situações, porque Jesus não chega nessa mesa triste, como se dizendo assim, olha, essa mesa nós vamos comer juntos, mas eu não estou muito legal, sabe, gente? Quero confessar para vocês, eu não estou muito bem, não. Olha, Jesus ele senta na mesa e ele considera todo mundo, e ele considera inclusive o ato de Judas também. Jesus sabia lidar com a alegria e sabia lidar com a traição. Será que ele sabia lidar? Nós não sabemos lidar, eu sei disso. Mas Jesus falou que conhecia muito bem quem é o homem. Não acredito que Jesus tenha estranhado o fato de Judas ter a coragem de fazer isso. E mesmo porque já era da sua parte
já havia um conhecimento da sua parte a respeito disso. Situação essa que Jesus podia evitar e falar, olha, pensando bem, nós não vamos celebrar essa ceia, não, porque eu estou chateado, sabe como é que é? Vamos fazer uma reunião, eu preciso conversar com vocês, porque eu preciso revelar um negócio, vamos cancelar essa ceia e vamos fazer uma reunião extraordinária aqui, porque eu preciso colocar aqui uns pontos, uns pingos nos is entre nós. Não. Jesus celebrou a ceia. Jesus partiu o pão, deu cálice, comissionou todos eles, exceto Judas, né? A verdade é que a mesa do Senhor é de comunhão. Judas estava com a cabeça no outro lugar. Eu nem discuto, e acho que você não precisa pensar também nisso, se Judas era digno da mesa ou não, sabe? Porque Judas podia estar na mesa, sim, Judas até podia estar comendo, Judas até podia estar bebendo, mas Judas não estava lá, você entende? O que estava lá era o corpo presente de um sujeito que estava esperando as moedas entrarem na sua bolsa e acompanhar o filho do homem sendo preso. E é isso que estava na cabeça dele. Ele não estava preocupado com Jesus, ele não estava preocupado ou compreendendo o que Jesus estava falando. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. É muito possível. Aí ficam vários rumores, né, que ele tenha saído antes do comissionamento do pão e do vinho, quando Jesus fala sobre este é meu corpo, este é meu sangue. Alguns dizem que ele participou disso, outros dizem que ele não participou. Por isso que eu estou falando, isso não importa muito, porque no fundo, Judas não estava lá. Que ele tenha comido do pão, que ele tenha bebido do cálice, ele comeu e bebeu indignamente. E se comeu e bebeu indignamente, o fim dele já era esperado, né? Isso não preocupa. Isso não é o problema. O problema era muito mais profundo. Jesus manda em tudo, né? Jesus vem e fala assim: venham comer comigo. Vai lá, prepare uma sala. Eu estou feliz. Estou feliz sim, eu sei que eu vou para a cruz, mas eu estou com vocês. Você acha que Jesus ia ficar 3 anos de ministério para baixo, porque ele sabe que no final ele ia para a cruz? Então, como é que ele ia executar o ministério dele numa condição depressiva, porque ele aguarda a cruz chegar? Então, percebe? 3 anos vivendo com essa consciência. Que 3 anos vão ser esses, né? Mas não, nós não vemos um Jesus assim. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que Jesus foi para essa mesa alegre por eles, alegre por nós, ao mesmo tempo consciente de que Judas é uma realidade. Judas não é nem mesmo uma exceção. Jesus então ele manda em tudo, ele vem e fala: vamos comigo, vamos lá, vamos comer lá, olha, vamos celebrar, vamos nos alegrar, juntos. E ao mesmo tempo ele manda dizendo: Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Chegou a tua hora. Aí a coisa ficou revelada, né? E o Judas foi. E a cruz aconteceu. Tinha que acontecer. Observando Judas, o que a gente pode perceber é que não se negocia Jesus. Quando eu olho para Judas, e aqui eu, mais do que olhar para Jesus, que sem dúvida nenhuma é o ponto central, mas o texto está trazendo uma referência sobre Jesus, sobre Judas, não sobre Jesus necessariamente, né? Esse texto aqui ainda, ele está tratando do Judas, ele não está tratando de Jesus, porque aqui ainda não chegou o momento em que Jesus vai falar do pão e do vinho. Então, o sujeito aqui, o objeto de observação é o Judas.
E aí, quando eu observo Judas, e eu acho que você deve estar observando também aqui, a gente chega na conclusão de que tá aí, ó. É esse aí, Judas. Não se negocia Jesus. Pois é, isso vale para hoje. Eu olho lá, Judas. Não, Jesus não se vende. Pois é. Eu olho para hoje e falo, é isso aí, gente, ó. Se alguém chama Judas aí é coincidência. Mas Jesus não se vende. Observando Judas, Jesus não se compra. Pois é. Chefes dos sacerdotes, soldados do templo, Jesus não se compra. Nem para fazer o bem, e nem muito menos para fazer o mal. Jesus. Jesus, ele é alguém para seguir. Jesus, o Senhor, o Filho do Homem, o Mestre, o Filho de Deus, ele é alguém para se lembrar constantemente. Jesus é alguém para obedecer. Jesus é alguém para se entregar e não para entregá-lo. Entregue-se a Jesus. E se você tiver que entregar Jesus para alguém, entregue-o como um presente para a pessoa que vai receber. Não negocie. Guarde Cristo no seu coração. Esquece o Judas. Divida Cristo com os outros, para que eles tenham a mesma experiência que você. Um abraço. Até a próxima. É isso aí.